Tire as crianças da sala, ouça esse conteúdo com fones de ouvido, a não ser que você esteja sozinho, para você poder ouvir aí tranquilamente. Eu tô falando sério. Quero falar hoje de um assunto que é importante, é teológico, mas eu preciso dar nome aos bois e falar de algumas coisas aqui mais explícitas. Então, isso aqui é conteúdo para gente grande, gente com responsabilidade. Quero conversar com você sobre um tema muito importante, às vezes negligenciado, às vezes deixado de lado por medo de tocar no assunto. Vamos falar daquilo. Olá, meu nome é Vinícius, eu sou pastor de uma comunidade pequena aqui no interior de Minas e quero conversar com você sobre um assunto muito importante. Para isso, para ser uma conversa de verdade, deixe os seus comentários aqui. À medida que você for ouvindo as coisas aí no vídeo, vá conversando comigo nos comentários para dar essa impressão de diálogo, porque eu também quero saber o que você pensa sobre isso. Quero saber como esse assunto te impacta. Deixe os seus comentários, compartilhe esse vídeo aí com a galera. Vou ser direto ao ponto, não vou ter muito pudor aqui para falar certas coisas, mas serei respeitoso. O tema é importante, o tema é teológico. Às vezes a gente deixa isso no departamento da bobiça, da bobeira, da bobagem. Mas espera aí, o tema é importante e faz parte da nossa vida. Quer uma coisa que faça mais parte da nossa vida do que os nossos instintos sexuais? Vamos tratar desse assunto e eu quero saber o que você pensa. Deixe seu comentário, deixe a sua curtida, porque esse canal já não é monetizado ainda. Esse vídeo não deve ser mesmo, então pelo menos a sua curtida, o seu comentário para ajudar no engajamento, beleza? E se você não é inscrito, inscreva-se. Vai ser muito bom ter você aqui fazendo parte dessa comunidade. Então bora pro conteúdo. Tem muita gente que foi ensinada a ter vergonha do próprio corpo, que ter prazer é pecado, que sexo é sujo, é coisa do diabo, que Deus quer só espiritualidade, louvores, orações. Deus não tem nada a ver com sexo, com carne, com desejo, com vontades, com pulsões naturais que nós temos. Deus não tem nada a ver com isso aí não. Será mesmo? Será que foi o diabo que inventou as zonas erógenas? Ou foi Deus quem desenhou e criou tudo isso com muito carinho e criatividade? Hoje a gente vai falar sobre corpo, prazer e teologia, com a Bíblia na mão e liberdade de consciência. O primeiro aspecto que eu quero abordar aqui é que a Bíblia mostra a criação da matéria como algo bom. Se você pegar o capítulo 1 do livro de Gênesis, em vários momentos vai dizer que Deus olhou e viu que era bom. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. E no versículo 31 do capítulo 1 vai dizer que Deus deu uma olhada geral e a conclusão dele é que foi muito bom aquilo que ele criou. Deus não olhou para a matéria, para tudo que ele criou, para o corpo humano. Deus não olhou e pensou, nossa, o que eu fiz? Meu eu do céu, onde eu estava com a cabeça quando eu fiz o ser humano desse jeito? Com essas sensações, com esses órgãos e esses membros, onde eu estava com a cabeça? Não, não foi isso que Deus pensou. Quando Deus contemplou a sua criação, ele pensou, eu mandei muito bem, eu fiz muito bem feito, olha só que obra de arte que eu fiz, eu sou um artista, eu sou o criador criativo. O nosso corpo foi feito com um design criativo, inteligente, intencional. Tudo está ali para uma funcionalidade. O nosso corpo não é só intencional, o nosso corpo é poético, é sensível, é cheio de detalhes. Nossas terminações nervosas, a nossa sensibilidade ao toque, o prazer do beijo, o arrepio da pele, aquela sensação gostosa da voz ao pé do ouvido. Isso não foi feito pelo diabo não, gente. Não foi arquitetado por Satanás, não. Isso foi feito por Deus. Deus é um artista, não um burocrata. Ele criou o prazer como parte da vida e não como um desvio dela. O problema nunca foi o prazer, porque prazer foi feito por Deus. O problema é o pecado. E o pecado não é o pai do prazer. Não foi o pecado que criou, que inventou o prazer. O pecado distorce o prazer. Deus criou o prazer como uma bênção, como um presente para nós. O pecado é quem pega o prazer e o transforma num ídolo, num objeto que nos faz sentir culpa. Essa deturpação, essa idolatria, isso aí quem produz é o pecado. É por isso que fora do contexto certo, o que deveria ser prazer pode se tornar em problema,
confusão, pode causar dor, abuso emocional, frustração e até morte. O problema não é o prazer. O problema é a forma como ele é buscado, usado, imposto. A igreja precisa buscar o retorno do prazer como bênção e dádiva de Deus e parar de olhar para o prazer como uma coisa suja, pecaminosa. Eu sei que isso pode, às vezes, causar estranheza em muita gente, mas Deus não quer censurar o nosso prazer. Pelo contrário, Ele quer que a gente viva em muito prazer. Ele só não quer que a gente tenha dor de cabeça, preocupações, problemas desnecessários. É por isso que eu entendo que existem alguns caminhos de sabedoria que podem nos ajudar, que podem nortear a nossa vida para a gente evitar problemas, desvios ao lidar com os nossos prazeres. Primeiro, idade e maturidade emocional. Você precisa estar apta a ouvir um não. Agora não quero. Desse jeito não me agrada. Assim eu não gosto. Nós precisamos ouvir, saber ouvir não. Hoje eu não posso. Hoje eu não gostaria que isso acontecesse. Desse jeito não. Nessa posição não. Isso me causa dor. Isso me desagrada. Nós precisamos ter maturidade para saber lidar com os nãos. Para saber falar não quando nós não queremos. Outro quesito, responsabilidade. A gente precisa entender as consequências, os riscos e a responsabilidade que temos um para com o outro. Você, numa relação de amor, numa relação de prazer, você precisa entender que você é responsável pelo outro, pelo bem do outro. A Bíblia nos orienta não apenas numa questão sexual, mas numa questão de irmandade e comunidade. Eu tenho que me preocupar com o outro, eu tenho que amar o outro como eu amo a mim mesmo. E isso se estende às relações sexuais, às relações de amor, às relações de afeto. Eu tenho que me preocupar primeiramente com o outro. Tá sendo bom para você? Isso te agrada? Isso te dá prazer? Ou tá sendo bom só para mim? Só eu que estou desfrutando do que está acontecendo aqui? Só está sendo benéfico para mim e você está aí chorando, você está aí em prantos, você está detestando isso. A gente tem que estar disposto a cuidar um do outro, porque outro ponto é aliança e confiança. Nós não somos bichos, nós somos pessoas que se relacionam para além da questão física. Tem pessoas, relações que vivem num ato físico, mas a alma não está aliançada. Com o perdão da expressão, a pessoa se torna para você um masturbatório. É só para aliviar a tensão. É só para ter aquele prazer momentâneo. Não tem alma, não tem emoção, não tem propósito envolvido nessa relação. É tipo bicho mesmo. E outro ponto fundamental aqui numa relação de prazer, é o consentimento. E daí vem o respeito e a liberdade. Esse outro com quem nos relacionamos é um ser humano que tem liberdades, que tem desejos, assim como eu, que tem vontades. Então, mais uma vez, vou focar nisso aqui. A nossa relação, isso que está prazeroso para mim, está sendo prazeroso para você também? Isso que está agradável, que está sendo bacana para mim, está sendo para você também? Eu não posso violar o outro, eu não posso violar a consciência do outro. Eu não posso fazer com a outra pessoa aquilo que ela não deseja. E isso é muito importante, porque se você, aí voltando lá ao primeiro ponto, né, saber ouvir não, ter essa maturidade. Se você já ouviu não, se a pessoa já disse, olha, isso me incomoda, eu não gosto desse jeito, eu não gosto nesse lugar, eu não gosto assim, para de ficar insistindo. Aprenda a ouvir o não. E pare de ficar fazendo a pessoa aceitar aquilo que você quer que ela aceite. Pare de ficar fazendo esses joguinhos e de colocar culpa na pessoa para que ela ceda finalmente e faça aquilo que você quer. Não é não. A pessoa não quer, aquilo desagrada ela. Aprenda. Você está se relacionando com um ser humano digno de honra, que precisa ter a sua opinião e os seus desejos e os seus prazeres respeitados. Se ela não gosta, se não tem prazer aí, se ele não gosta, se não tem prazer aí, então para. O prazer não pode se tornar uma prisão. Prazer é uma bênção.
Você não pode ficar aficionado, aprisionado em uma coisa. Eu só vou ter prazer se eu fizer assim, se eu fizer desse jeito. E a pessoa está dizendo, não, assim eu não quero, assim eu não gosto. Mas só para mim só vai funcionar se for assim. Olha, tem que ter consentimento, tem que ter consenso. O prazer é para ser mútuo, é para ser dos dois. Porque o prazer é para ser celebrado dentro de uma relação madura, com um casal responsável, maduro. Isso não é coisa para adolescente, isso não é coisa para criança, isso é coisa para gente madura, para gente que sabe o que está fazendo, para gente responsável por si e pelo outro. Porque esse prazer vivido com amor, com entrega, com responsabilidade, isso é espiritual, não é só físico. E para você que às vezes é um pouco mais puritano e pensa, Vinícius, mas o que é isso? Do que você está falando? Por que você está gravando um vídeo falando de prazer sexual? Que maluquice é essa, gente? Tem um livro da Bíblia que é só sobre isso. Tem um livro da Bíblia que é o relato de palavras, de atitudes eróticas, Cantares de Salomão. Um casal apaixonado cujos corpos são descritos. Os beijos são narrados com poesia. Uma relação sexual é descrita no livro de Cantares. Sem culpa e sem vergonha. Pensa num livro sem vergonha. É Cantares de Salomão. Sem vergonha porque não há motivo para vergonha. O corpo não é inimigo da espiritualidade. As sensações de prazer, de gozo, não são inimigas da espiritualidade. Pelo contrário, às vezes é o caminho para uma espiritualidade saudável. O que tem de gente dentro da igreja aprisionada dentro de conceitos que nem são bíblicos, de conceitos culturais, de conceitos às vezes de criação, coisas que limitam a exploração sexual dentro da vida do casal. Gente, tem muitas pessoas que estão castradas nas suas relações, no desenvolvimento do prazer dentro da relação. E essas pessoas não avançam por causa do claustro que é colocado por ignorância de muitos líderes religiosos e de muitas entidades religiosas. Meu querido, minha querida, se dentro da relação de vocês pegam naquilo, encosta naquilo outro, e passa a língua em tal lugar, e faz tal coisa, e aquilo agrada, aquilo tá gostoso para vocês, tá bom, isso é presente de Deus. Manda brasa, vai fundo, porque é isso que Deus tem para vocês. É o lazer, é o prazer dentro da relação, dentro do casamento, é o desfrute daquilo que Deus nos deu. Isso é pra gente brincar mesmo, é pra gente aproveitar, é pra gente desfrutar, é alegria pra gente, alegria pro povo de Deus. Lembra do que eu falei no início? Não é só funcionalidade, é poesia, é alegria, é desfrute. O corpo é para ser desfrutado, é para ser aproveitado. As coisas estão ali é porque Deus quis que estivessem. Se você sente algo gostoso quando tal coisa acontece, é porque Deus lhe deu a possibilidade de sentir isso. Essa sensação gostosa, agradável que você sente ali durante a relação, não é o diabo operando, é Deus. Entenda, encare isso como um presente de Deus para a sua relação de amor, de afeto, de respeito, de responsabilidade, essa relação madura diante de Deus. Isso também é espiritualidade. Senão não ia ter um livro falando sobre sexo no meio da Bíblia, né? Se Deus fez o corpo, ele também é o autor dos prazeres que existem no corpo. Quando eu era adolescente, a impressão que dava é que Deus tinha feito a maior parte do meu corpo, menos uma parte, que aí lá foi o diabo que fez. Era uma coisa, olha, não encosta, não olha, não pega, não toca. Gente, o corpo foi feito por Deus. Mais uma vez, o que deturpa o prazer e torna o prazer em um ídolo é o pecado. O que faz com que a gente se angustie, o que faz com que nós olhemos para o outro como um mero objeto, é o pecado. Agora, as questões sensoriais, essa coisa gostosa que a gente sente, isso aí é coisa linda de Deus. É Deus quem colocou. Tudo no nosso corpo foi Deus quem colocou. Cada órgão, cada possibilidade de prazer, tudo isso é obra de Deus. Chega de uma espiritualidade castradora que faz com que a gente olhe para o nosso corpo como se o nosso corpo fosse pecado. O pecado
como entendido na Escritura, nem foi algo que afetou só os nossos corpos, afetou também, mas afetou todas as áreas da nossa vida. Nós não somos pecadores porque nós temos corpos. Nós somos pecadores porque nascemos em um status de rebelião contra Deus. Não tem nada a ver com a nossa questão física, porque, mais uma vez, a matéria criada por Deus é muito boa. Essa foi a conclusão a que Deus chegou depois de ter feito tudo. Então a questão não é se você pode ter prazer, porque é claro que você pode. A questão é como eu estou buscando prazer, como eu estou lidando com o prazer. Virou um ídolo para mim? Virou uma coisa que está me prejudicando? Ou eu estou vivenciando esse prazer que Deus me deu de forma limpa, gostosa, dentro de uma relação de responsabilidade, de amor, de respeito, de cumplicidade? Como é que tem sido? Deixe o seu comentário que eu vou ter prazer em lê-lo e respondê-lo, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.